Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um dia para fazermos a nossa leitura devocional do nosso plano de leitura intitulado Os Pecados da Língua. E no nosso devocional e o tema de hoje é murmuração. Ó céus, ó vida, ó azar. Talvez você já tenha ouvido falar de Hardy ou Hardy, um personagem pessimista e reclamão. Você já parou para pensar nas várias situações em que geralmente as pessoas ou você mesmo murmuram? Murmurar significa produzir um som mínimo e prolongado. Sussurrar, murmurar. Murmurar segredos aos ouvidos. Expressar. Expressar descontentamento. Deixar, lamentar. Parece ficar claro que a murmuração é uma rebelião silenciosa em que um espírito de descontentamento começa a se inflamar e silenciosamente essa queixa começa a ser espalhada para outros até que um grande grupo começa a dar a voz a essas queixas. Conforme Números capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3, nos informa que o povo começou a se queixar e o Senhor os ouviu. A expressão "e o Senhor os ouviu" pode ser entendido como "na presença do Senhor". Você já imaginou que Deus ouve as suas queixas? Por que Deus se ira contra a murmuração? A murmuração é a demonstração da insatisfação do nosso coração diante de toda a provisão de Deus. Deus havia suprido Israel com o maná que simplesmente caíra do céu juntamente com o orvalho. Era comida milagrosa, de graça, e sem o trabalho de plantar e colher. E mesmo assim o povo começou a desejar as comidas dos egípcios e se cansaram da monotonia do maná. Números capítulo 11, versículos 4 ao versículo 6. Além da insatisfação, outro grande perigo da murmuração é a contaminação. A reclamação começou com um pequeno grupo e logo se espalhou para todo o povo. Talvez você se lembre de ter sido contaminado pela murmuração quando alguém veio reclamar de algo e você respondeu ou pensou, é verdade. O oposto de murmuração é a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, diz que devemos ser gratos, não às vezes, ou apenas quando tudo vai bem, mas em todas as situações. Isso porque reconhecemos o cuidado, amor e provisão de Deus em todas as circunstâncias, até mesmo na monotonia do dia a dia. Em Números 11, vimos apenas um exemplo de murmuração dentre tantos outros durante a jornada de Israel pelo deserto. Mas há muitos relatos em Salmos, por exemplo, em que parece que o salmista está se queixando para Deus também. Salmos 13, 1 e 2 é um bom exemplo. A pergunta, até quando? Se repete 4 vezes. Existe a diferença entre a murmuração e a lamentação piedosa. Isso aqui para nós é uma pergunta. Existe a diferença entre a murmuração e a lamentação piedosa? Quais seriam essas diferenças e como elas se manifestam? Dica: a murmuração sempre é para pessoas contra Deus em acusação, injustiça, maldade, impotência, e lamentação piedosa o salmista faz diretamente para Deus, reconhecendo de forma honesta o mal, mas também reconhecendo que só Ele é capaz de prover a solução. Não se trata de uma rebeldia. Então a diferença básica entre uma lamentação e uma murmuração é como o nosso coração está se comportando. Mais uma vez aqui o problema da língua está atrelado ao coração. O murmurador, ele está insatisfeito com tudo que está acontecendo e está literalmente buscando um culpado ou culpando diretamente alguém que permitiu que tal coisa viesse a acontecer. Já quem está fazendo uma lamentação, ele está reconhecendo os fatos. De fato, ele entende que aquilo aconteceu e que está machucando ele. Ele demonstra a sua fragilidade e incapacidade de continuar sob aquela pressão, mas também reconhece que o Deus a qual ele está servindo está acima daquela situação e que no momento propício, no momento ideal, irá virar a página da sua história. Vejamos agora algumas referências bíblicas.
Números capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor os ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo parou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio do povo veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, e dos pepinos, e dos melões, dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos moía, ou num grau, o pisava, e em panelas os cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Assim, então, nós concluímos mais um propósito, mais um dia do nosso devocional, e hoje tratamos sobre murmuração. Que nós não possamos agir como o povo agiu no deserto, murmurando contra o Senhor, começando com uma pequena murmuração, e essa murmuração levou a contaminar todo o povo, e por fim alguns pagaram com as suas próprias vidas. Que nós possamos ser sábios e não devamos jamais murmurar, mas considerar a situação e lembrar que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. E assim poderemos colocar as nossas questões nas mãos do Senhor e a vitória será certa.